O momento em que se comemorou o bicentenário de Allan Kardec, para todos os espíritas, foi um momento de extrema significação. O trabalho que Allan Kardec fez na difusão e na elaboração da própria doutrina espírita, trazendo para a humanidade o Consolador que Jesus havia prometido e levando com sucesso a sua tarefa, deixando uma doutrina clara, consoladora, esclarecedora, revelando a verdade conforme diz a própria promessa de Jesus, representa para todos aqueles que passaram a compreender melhor a doutrina espírita, entender a sua importância na vida de cada um, entender a importância na vida social. Entendemos que a doutrina espírita, nesse aspecto, traz uma solução enorme para todos nós. E o trabalho de Kardec, naturalmente, merece um alto reconhecimento de todos nós. Fazendo esse trabalho, inclusive, na sede histórica da Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro, significou também um momento de extrema importância, eu diria até de extrema emoção também para todos nós. Por quê? Porque a Federação Espírita Brasileira, desde que foi fundada em 1884, na cidade do Rio de Janeiro, ela vem pautando a sua tarefa no sentido de realmente colocar a doutrina espírita ao alcance e a serviço de toda a humanidade. Ficou muitas vezes até solitária nesse esforço, na difusão do próprio livro, enfocando a difusão do livro como elemento fundamental na própria divulgação da doutrina, no conhecimento da doutrina por parte de todas as pessoas. E aquela sede representa a materialização desse esforço que começou na cidade do Rio de Janeiro e hoje se expande também com sua sede em Brasília. Então, naquela oportunidade em que se comemorava o bicentenário de Kardec, numa confraternização de amigos da doutrina espírita, de todos os pontos do Brasil, mas mais presentes companheiros da cidade do Rio de Janeiro, representou para nós um momento de bastante significação. Significou para nós um momento realmente de emoção e representou, de certa forma, uma satisfação por verificar que os passos dados pela Federação Espírita Brasileira hoje estão apresentando resultados altamente promissores nesse esforço de colocar a doutrina espírita ao alcance e a serviço de toda a humanidade. E vamos dar inicialmente a palavra ao nosso companheiro que representa a União Espírita Mineira, nosso companheiro Marival, que fará a prece inicial. Amados irmãos, com nossos corações em prece, buscamos a divina presença de Jesus no nosso sentimento para rogar em favor de todos os eventos que buscam consolar e esclarecer em nome do Mestre. Rogamos para que esse evento que dá início às atividades comemorativas do bicentenário de Allan Kardec neste mês, nós estamos suplicando aos mentores espirituais nos assistir à nossa querida Federação Espírita Brasileira, na pessoa dos seus dirigentes, para que efetivamente ela possa continuar dando sequência ao trabalho que esclarece e consola em nome de Deus,
que nós possamos cada vez mais vivenciar o Evangelho de Jesus, reconhecidos de que o que ela nos propõe, a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, é para que estejamos melhores amanhã do que fomos hoje. Que dentro das nossas possibilidades, busquemos nos identificar como ceareiros do Cristo, conscientes de que a melhor maneira de ganhar é servir. E ainda tomando por base as próprias palavras de Jesus, que não veio para ser servido, e sim servir, que cada vez mais passamos nos constituir obreiros do bem, obreiros do amor ao próximo. Reafirmamos a nossa rogativa para que os companheiros que se colocam à disposição do movimento espírita como bênção divina que é a nossa doutrina espírita, que eles possam encontrar guarida nos nossos corações, que eles possam encontrar ressonância nos nossos sentimentos e que cada vez mais, ao invés de nos constituirmos problemas, que nós busquemos ser soluções, sejam através das federativas estaduais, seja através da vibração, da participação, do sentimento de cada um de nós. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos a Bezerra de Menezes pela presença constante neste ambiente, sobretudo nos nossos corações. Amado Mestre Jesus, esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Como é do conhecimento de todos, no ensejo do bicentenário do nascimento do codificador, Allan Kardec, o movimento espírita brasileiro e mundial procura, através de encontros semelhantes a esse, lembrar a obra, a vida, a missão extraordinária do codificador. Desde o ano passado, as instituições espíritas estão empenhadas em homenagear a presença do codificador no mundo, mais como gratidão do que como comemoração. Porque nós espíritas estamos convencidos de que o benefício que vem a todos nós e a toda a humanidade, em grande parte se deve à obra do codificador, que foi o intérprete fiel da espiritualidade superior. Então, meus amigos, neste mês de abril, deste ano seguinte ao do bicentenário, vamos continuar neste preito de gratidão ao codificador. E neste mês de abril, a Federação Espírita Brasileira, como todos já tomaram conhecimento, ela fará 3 encontros. O primeiro deles, neste mesmo local, com oradores escolhidos. Hoje, vamos ter a palavra do nosso presidente Nestor Mazzotti, que discorrerá sobre tema ligado
ao Consolador prometido. Portanto, a obra de Allan Kardec da espiritualidade superior. Não vamos tomar este tempo precioso que todos nós esperamos. Vamos, nesta festa de corações, agradecidos ao Mestre Senhor, agradecidos ao nosso Pai, nós vamos dar a palavra ao orador do dia, Nestor Mazotti. Que haja muita paz em nossos corações. A mediunidade, faculdade que permite a comunicação dos homens com os espíritos, sempre esteve presente na humanidade. Desde o totemismo, na primeira religião, através do qual os homens começaram a lançar as bases do processo de comunicação com o Criador, depois, com o próprio animismo, na fase do politeísmo também, todo o processo de comunicação da mediunidade, da comunicação com o mundo espiritual, sempre se fez presente. A mediunidade se destacou ainda mais na oportunidade do surgimento do Velho Testamento, com o trabalho de Moisés, movimentando-se por orientação do mundo espiritual, não apenas para libertar o povo judeu do Egito, como também para trazer as tábuas da lei, que representava praticamente o primeiro esforço maior para trazer aos homens, a todos nós, princípios mais elementares de orientação em todos os aspectos, começando naturalmente pela visão da justiça, por não cometer o mal, por não prejudicar o próximo. O processo da mediunidade continuou ainda no período do profetismo, quando vários profetas, médiuns, tinham a oportunidade de alertar os homens a respeito da realidade do mundo espiritual e procuravam assim sustentar as mensagens do mundo espiritual para toda a humanidade. Com Jesus surge a nova oportunidade, o Novo Testamento, e a nova mensagem, agora voltada à prática do amor. Jesus realmente personificou a prática do amor, representando aí a lei de Deus junto a nós, que na essência é orientada pela vivência do amor pleno. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, representa a síntese que Jesus se refere na vivência das leis de Deus. Num período bastante grande que esteve conosco, Jesus procurou não apenas orientar a todos nós, mas, acima de tudo, deixar um exemplo de orientação para ser seguido. Procurava sempre valorizar os ensinos que haviam sido trazidos com o Velho Testamento, mas ampliava um pouco mais, já que os homens na época já tinham melhores possibilidades de compreensão, além daquele período em que estávamos ainda na fase de Moisés. Era a razão disto que Jesus procurava ratificar aqueles pontos que o Velho Testamento trazia, mas enfatizando agora não apenas o não prejudicar o próximo, mas, acima de tudo, em colocar em prática, em fazer realmente o bem e não apenas deixar de fazer o mal, como destaca, acima de tudo, os princípios das tábuas da lei. E nesse período em que Jesus esteve conosco, deixando ensinamentos novos, como observa-se acima de tudo no Sermão do Monte, como se observam também através das parábolas, deixou também exemplos marcantes da prática do bem, da prática da fraternidade, atendendo aos necessitados de toda a ordem, aos necessitados do alimento, do agasalho, aos necessitados da vista, aos que necessitavam andar, aos necessitados de toda a ordem. Jesus procurou demonstrar que o exercício da caridade plena, a prática do bem,
era realmente a maneira pela qual o processo de crescimento de todos nós se faria numa maneira pela qual nós fôssemos cada vez mais conquistando a harmonia interior, que é o objetivo de todos nós. Mas Jesus naturalmente tinha um programa aqui presente na nossa terra, e deixando o seu ensino, deixando o seu exemplo, procurava já voltar ao mundo espiritual, esperando que aquilo que fosse fruto do seu trabalho pudesse ser tocado na sensibilidade de todos. Mas, naturalmente, conhecendo as falhas humanas, sabendo das precariedades ainda morais e intelectuais, nossas como seres humanos que nos encontramos, ele procurou alertar, até nos consolando, que, se nós o amássemos, mandaria um Consolador para que ficasse eternamente conosco. O Espírito de verdade, dizia ele, que o mundo não conhece, mas que nós conheceríamos, e que não apenas nos recordaríamos das mensagens que ele havia trazido, mas também que nos ensinariam muitas coisas mais. A colocação de Jesus a respeito do Consolador, esta promessa que ele deixou, ele procurou naturalmente praticar através do tempo, dando condições para que nós realmente começássemos a compreender melhor a sua mensagem. Porque a despeito do exemplo marcante que ele deixou a todos nós, a despeito do testemunho dos seus discípulos, dos seus apóstolos, a despeito do esforço dos primeiros cristãos que deixaram vivos exemplos de dedicação à mensagem renovadora do Evangelho e a uma mudança de hábitos interiores voltada ao bem, a maioria de todos nós aqui na Terra acabamos por deturpar os seus ensinos, acabamos por distorcer as suas informações e acabamos por praticamente jogar um processo pelo qual nós não caberíamos entendendo muito bem a mensagem que trazia Jesus para todos os homens. Era necessário, então, um momento de restabelecimento, porque muitas guerras eram feitas em nome do Cristo, que não havia propagado guerra alguma. Muitas distorções e desvios eram feitos e era sonegado, inclusive, muitas informações do Evangelho a toda a humanidade que estava carente desses Evangelhos. Mas a seu tempo começou gradativamente a ser criado condições para que os homens retornassem ou buscassem nova compreensão a respeito do Evangelho que Jesus havia deixado. Já no período da Renascença, já no período também chamado da Reforma, houve reações procurando libertar o Evangelho que antes era desconhecido da população, era restrito praticamente apenas àqueles iniciados que estavam conhecendo, estavam estudiosos dos ensinos do Evangelho. E além desse período em que se começou a buscar realmente a fonte constante do Evangelho, procurou-se também e se desenvolveu também o homem através da conquista de novos conhecimentos. Houve um desenvolvimento maior no campo da arte, a ciência foi se libertando das algemas da própria religião da época, a filosofia foi se libertando e acabou havendo o processo, inclusive, do iluminismo, destacado acima de tudo na França, que permitiu o homem a começar a desenvolver mais ainda a capacidade do raciocínio, da análise, aceitando apenas aquilo que a sua razão realmente tornava viável, a sua aceitabilidade, a aceitabilidade das ideias que se apresentavam então. E nesse processo gradativo, o homem começou a verificar ou querer colocar um distanciamento entre a ciência e a religião, entre a fé e a razão, achando que nenhuma nem outra podiam conviver de forma harmoniosa. Achavam que a fé era cega, não tinha base na razão, enquanto a razão não podia ser assentada na fé, porque era absolutamente racional, buscando, na constatação dos fatos, a conclusão das suas observações. Por outro lado, a ciência achava que não podia conciliar com a religião, porque ela vivia em torno dos fatos, daquilo que realmente descobria, e a religião se limitava mais a fazer revelações que nem sempre tinha condições de explicar racionalmente.
Mas já era a época de começar a haver um processo para o homem realmente compreender melhor a mensagem que Jesus havia deixado. Ou melhor ainda, era necessário que o homem passasse a conhecer a própria lei de Deus, sintetizada na lei do amor, e que representa uma série de orientações no campo da moralidade e que dá condições a todos nós para realmente superar as nossas limitações e começar a ter uma ascensão espiritual realmente digna daqueles que somos todos nós, criaturas de Deus. Neste processo, para o século XIX, programou-se então aquilo que Arthur Conan Doyle chamou de uma invasão organizada. Ou seja, o mundo espiritual programou de tal maneira que no século XIX uma série de fenômenos começaram a ocorrer, chamando a atenção para o fenômeno da mediunidade. A mediunidade sempre esteve na Terra, como dissemos, mas foi sempre colocada muitas vezes em torno de uma ou outra pessoa, um ou outro médium. E na impossibilidade das pessoas compreenderem o fenômeno mediúnico, ou era considerado um médium, uma bruxa ou um bruxo, quando não se concordava com aquilo que eles faziam, ou se santificava pura e simplesmente o médium quando fazia algo que se achava conveniente santificar. Mas era uma postura totalmente aleatória, sem uma base lógica, sem uma base consistente. Fato evidente nessas condições foi o da própria Joana d'Arc, que trabalhando na reorganização do próprio povo francês, procurando eliminar uma guerra que se arrastava há 100 anos entre França e Inglaterra e que estava prejudicando o próprio futuro da França no trabalho de desenvolvimento social que lhe caberia desenvolver, ela conseguiu, atendendo aos princípios da mediunidade, ouvindo as suas vozes, eliminar, praticamente comandar um exército quando tinha apenas 16 anos e se transformou exatamente na pessoa para combater e eliminar uma guerra dolorosa para a França inteira. Ela foi sendo julgada e nesse julgamento foi condenada por bruxaria. Posteriormente, baseada nos mesmos fatos, foi julgada novamente. E aí se entendeu que ela não era bruxa, era santa e foi canonizada. As bases não mudaram, mudou a interpretação. Mas no século XIX, essa invasão organizada que se refere Conan Doyle, os espíritos começaram a chamar a atenção em Hydesville, no estado de Nova York, em 1848, em 31 de março. Mas logo depois se espalhou também pela Europa através de um fenômeno na época chamado de mesas girantes. Eram mesas que as pessoas se encontravam ao seu redor e as mesas giravam, se movimentavam, dançavam, davam pancadas. E acabou sendo uma espécie de coqueluche na época para todo o povo, já que era um processo de distração também para todas as pessoas. E mais, permitia inclusive que se conversasse com certos espíritos ou a própria mesa, tratando dos assuntos triviais que são comuns a todos nós no nosso dia a dia. Isso, de um lado, a população acabou usando esse fenômeno para uma distração. Mas homens sérios começaram a olhar nesse fenômeno algo muito significativo, muito importante, e que, por certo, daria condições de compreender melhor os problemas da humanidade e trazer soluções para as inquietações do homem já naquela época. Em decorrência disto, houve fatos em que homens sérios conversando chegou, inclusive, na consideração do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. O professor Rivail foi um estudioso no Instituto de Pestalozzi, aprendeu a raciocinar sempre de uma postura absolutamente lógica, não aceitar nada que fosse uma simples afirmação sem que houvesse consistência. Tudo o que ele procurava verificar, colocava dentro de um princípio de lógica, dentro de uma base científica, e verificando se realmente aquilo que era colocado tinha raízes no campo da lógica natural, ou pelo menos apresentava uma opinião de um grupo bem maior de pessoas. Era um magnetizador também, além de professor. Quando um amigo dele chegou para ele dizendo que havia um fenômeno interessante em que as mesas se movimentavam sem que as pessoas lhe tocassem,
Ele, como magnetizador, disse: não vejo problema nenhum nisso. Uma vez que nós podemos magnetizar pessoas, pode-se também magnetizar objetos e fazê-los funcionar. Mas logo depois, o mesmo amigo do professor Rivaio disse: mas há um detalhe a mais. Nessas mesas que se movimentam, para elas, faz-se perguntas e elas respondem. Estabelece-se uma conversação e elas conversam com as pessoas que estão ao seu redor. Ao que o professor Rivaio disse: isto eu já não posso aceitar, salvo se me provarem que a mesa tem cérebro para raciocinar, nervos para sentir e que possa se tornar sonâmbula. Fora isso, para mim isso é história para fazer dormir de pé. Mas posteriormente, sendo uma mente aberta, procurou conhecer melhor esse fenômeno, até que foi convidado para participar de uma reunião na casa da senhora Plené-Maison. Foi em maio de 1855. E nessa oportunidade o professor Rivaio começou a levantar e analisar melhor aquelas questões. Dentro da sua observação bastante crítica, muito clara, o professor Rivaio foi observando que, sem dúvida, não eram as mesas que se manifestavam. As mesas eram apenas instrumento de manifestação. Mas quem eram aqueles seres que se manifestavam? Nada mais eram do que os espíritos. E quem eram esses espíritos? Esses espíritos eram espíritos dos homens que já haviam desencarnado. E na sua observação também ele constatou que esses espíritos naturalmente também continuavam a existir, carregando o mesmo nível de cultura, de conhecimento, o mesmo nível moral que tinham quando encarnados. O fato deles terem desencarnado, que já tivessem morrido, vamos dizer assim, no conceito normal do termo, não significava que eles tivessem de posse de um conhecimento total de todas as coisas, no conhecimento absoluto das questões do universo. Apenas estavam sem o corpo físico, mas continuavam com o mesmo grau de conhecimento, com o mesmo grau de percepção. O professor Rivaio foi fazendo pesquisas no interesse totalmente pessoal. Ele achou interessante observar aquilo. Mas nas conversações que ele foi começando a estabelecer nas reuniões, ele já constatou um fato muito significativo. Ele disse que à medida que ele foi fazendo perguntas sérias aos espíritos para se esclarecer, espíritos sérios começaram a se fazer presentes nas reuniões e os espíritos levianos começaram a se afastar. Da mesma forma, os homens sérios começaram a buscar as reuniões sérias e os homens levianos foram deixando as reuniões sérias para os homens sérios. Isso já fez observar a Kardec que no campo da mediunidade, o trato nosso, no campo desse relacionamento, pode imprimir, pelo princípio da afinidade, as companhias que nós queiramos, ou os espíritos levianos para atender à nossa leviandade, ou os espíritos sérios para atender aos nossos reais interesses como seres espirituais em caráter permanente. E o professor Rivaio foi gradativamente conversando com vários espíritos, mas numa oportunidade foi-lhe dado condições para conversar com um que foi dito a ele que se tratava de a verdade. Certa vez ele estava estudando exatamente essas questões, meditando sobre a conversação que estava tendo com os espíritos e começou a ouvir pancadas no seu próprio apartamento. E achou interessante que a pancada insistia, ele reviu o tema, a pancada insistiu e na noite seguinte, conversando com os espíritos, ele tomou conhecimento que se tratava de um espírito que estava discordando do que ele estava escrevendo e queria chamar-lhe a atenção. E nessa conversação com esse espírito, perguntou: mas quem és? Ele disse: para ti eu sou a verdade. E quando Kardec, o professor Rivaio, quis informar-se mais a respeito de quem seria realmente aquele espírito, ele voltou a dizer: já disse que para ti eu sou a verdade, e isto basta, você não vai além, não saberá mais do que isto. Mas esse espírito foi de uma constante apoio a ele em todas as oportunidades. E numa oportunidade bastante significativa,
sem que Kardec, ou melhor dizendo ainda, o professor Rivaio, tomasse conhecimento, tivesse consciência do trabalho que estava sendo realizado, foi recebido uma mensagem que nós vamos tomar a liberdade de ler pela sua importância. O professor Rivaio escreve de um fato em 30 de abril de 1856. Isso está no livro Obras Póstumas, os companheiros poderão consultá-lo. Diz o professor Rivaio: eu assistia desde algum tempo às sessões que se realizavam em casa do Sr. Rustam e começara aí a revisão do meu trabalho, que posteriormente formaria o Livro dos Espíritos. Numa dessas sessões muito íntima, a que apenas assistiam 7 ou 8 pessoas, falavam estas de diferentes coisas relativas aos acontecimentos capazes de acarretar uma transformação social, quando o médium, tomando da cesta, que espontaneamente escreveu isto: quando o bordão soar, abandoná-lo-eis. Apenas aliviareis o vosso semelhante. Individualmente o magnetizareis a fim de curá-lo. Depois, cada um no posto que lhe foi preparado, porque de tudo se fará mister, pois que tudo será destruído, ao menos temporariamente. Deixará de haver religião, mas uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivaio, a tua missão é aí. Livre, observa o professor Rivaio, a cesta se voltou rapidamente para o meu lado, como teria feito a uma pessoa que me apontasse com o dedo. E realmente ele ficou assustado com esta observação que recebeu. Posteriormente, ele procurou conhecer melhor a respeito da sua missão. Consultou posteriormente o espírito de Hahnemann, e Hahnemann disse: você realmente tem esse compromisso. Mas falou melhor ainda com o espírito de verdade, que praticamente coordenava todo o trabalho espiritual que ele estava começando. E o espírito de verdade confirmou que ele realmente tinha essa tarefa assumida. Mas o espírito de verdade destacava sempre a ele: mas depende de você o bom ou mau resultado. Todas as vezes que o professor Rivaio dizia: mas eu não me sinto preparado para isso, falou: você está convidado e você tem possibilidade, agora depende da tua vontade completar ou não. Você pode ter sucesso ou pode ter fracasso. E se você fracassar, outro vai assumir a sua tarefa, porque os desígnios de Deus não se assentam exclusivamente na cabeça de um único homem. E é interessante esta conversação do Espírito de Verdade com Rivaio, porque neste momento, depois de conversar e sentir a importância da tarefa, o professor Rivaio, ouvindo finalmente o Espírito de Verdade dizer: vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti, ou seja, a tua vontade. Diante dessa afirmação do Espírito de Verdade, o professor Rivaio diz: Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. E depois diz: Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis, e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. É interessante observar que o professor Rivaio já tinha noções da importância do trabalho que começava, mas não estava convicto da missão que havia assumido. Mas no momento em que ele se convenceu desta missão, ele se colocou totalmente a serviço do compromisso espiritual que havia assumido.
e realmente desenvolveu um trabalho intenso a partir daí. Fez um trabalho muito grande, pois procurou desenvolver um trabalho de pesquisa bastante grande voltado ao reconhecimento das verdades que através da mediunidade chegava ao mundo agora em nova época, em nova fase. Já não era o momento de aceitar ou não aceitar pura e simplesmente, mas era necessário passar tudo pelo crivo da razão, porque era necessário estabelecer o vínculo da fé com a razão. Era necessário compreender melhor as leis de Deus que a ciência descobre, mas as mesmas leis de Deus que a religião revela. O trabalho de Kardec, portanto, foi um trabalho muito extensivo, e ele tomou a cautela de, em nenhum momento, aceitar como boa nenhuma revelação pura e simples que viesse ou de um único médium ou de um único espírito. Em razão disto, colhendo informações de vários médiuns, depois de pegar um primeiro estudo preliminar, encaminhou até por sugestão dos espíritos a outro grupo de médiuns e a outro grupo de espíritos buscando aprofundar mais. E depois de avaliado nessa segunda oportunidade, ainda uma vez por sugestão dos espíritos, foi convidado a fazer uma análise até mais profunda, mais reservada, para aprimorar ainda mais o trabalho. Ele desenvolveu essa tarefa de uma forma bastante intensa e teve bastante consciência para dizer que a doutrina espírita não era dele, mas era dos espíritos. E é exatamente isto que ele coloca no Livro dos Espíritos, que surgiu em 1857, no dia 18 de abril. Em Prolegômenos, Kardec coloca com toda clareza: os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Mostra aqui Kardec que a doutrina espírita ela surge por iniciativa do mundo espiritual e tem um objetivo claro a desenvolver na Terra, que é abrir uma nova era para a regeneração da humanidade. E esclarece ainda: este livro, o Livro dos Espíritos, é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Enfatiza ainda mais Kardec que a doutrina é dos espíritos e coube a ele apenas registrar a decisão e os ensinos dos espíritos, cabendo a ele apenas o trabalho de colocar ordem, codificar a tarefa. E coloca ainda uma observação dos próprios espíritos quando diz: ocupa-te, a frase dos espíritos superiores, ocupa-te, cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Nós observamos assim a colocação tanto de Kardec como dos espíritos superiores, observando que nos ensinos dos espíritos ou na doutrina espírita está bastante clara a orientação dos espíritos superiores e que coube a Kardec, com a grandiosidade espiritual que lhe era própria, com a lucidez que lhe era adequada, com a humildade que engrandecia o seu espírito, colocar-se na posição de alguém que estava registrando as orientações que vinham do mundo espiritual e que a ele, naturalmente, tinha mais condições de compreender esses ensinos e deixar para todos nós. Na segunda edição de O Livro dos Espíritos, que surgiu em 1860, Kardec volta a colocar uma nota em Prolegômenos, onde ele diz: os princípios contidos neste livro, no Livro dos Espíritos, resultam quer das respostas dadas pelos Espíritos
as perguntas que lhes foram propostas em diversas ocasiões, por meio de grande número de médiuns, quer das instruções por eles fornecidas espontaneamente, a nós e a outras pessoas, sobre as matérias que encerra. E o todo foi coordenado de maneira a apresentar um conjunto regular e metódico, e não foi entregue à publicidade, senão depois de ter sido revisto várias vezes, cuidadosamente, e corrigido pelos próprios espíritos. Esta segunda edição também mereceu da parte deles um novo e meticuloso exame. Enfatizo uma vez mais que tudo aquilo foi novamente verificado, corrigido e examinado pelos espíritos, inclusive na segunda edição do Livro dos Espíritos, que é a definitiva. E completa ainda. O que se acha entre aspas, em seguida às perguntas, é a resposta textual dada pelos espíritos. O que está marcado por outro tipo ou designado de maneira especial para este fim, compreende as observações ou desenvolvimentos acrescentados pelo autor e que igualmente sofreram o controle dos espíritos. Então ele coloca bastante claro que não só aquilo que os espíritos escreveram, respeitando o que escreveram, estava ali contido, mas o que o próprio Kardec escreveu, ele submeteu aos espíritos e só colocou aquilo que os espíritos aprovaram para ser colocado. Vemos assim o cuidado meticuloso, honesto, claro do professor Rivaio, de Allan Kardec, na elaboração de um assunto tão sério, tão importante, e que deixa a humanidade em condições de ter uma visão clara a respeito do que somos, de onde viemos, para onde vamos. O trabalho do professor Rivaio, o trabalho de Kardec, foi desenvolvido dentro dessa base que não se limitou ao trabalho do Livro dos Espíritos. Veio em seguida o Livro dos Médiuns, dentro do mesmo cuidado. Veio o livro Evangelho segundo o Espiritismo, pautado com as mesmas preocupações. Vieram também os livros O Céu e o Inferno e a Gênese, visando o mesmo entendimento, visando uma avaliação clara de todos esses ensinos. E o trabalho foi tão consistente, tão meticuloso, tão cuidadoso, foi submetido tanto ao crivo da crítica da razão de todos para ficar exatamente com aquilo que representava um fato consistente, uma verdade realmente verificável, submetida ao crivo da razão, que sendo uma obra que surgiu na metade do século XIX, atravessou o final do século XIX, atravessou todo o século XX com todo o crescimento da ciência, com todas as pesquisas desenvolvidas, com todo o avanço tecnológico e científico que a humanidade ocorreu, sem que nenhum dos seus pontos tivesse sido questionado. Pelo contrário, acabou sendo muitos desses pontos, cada vez mais, como estão ocorrendo, confirmado pela ciência, aceito como fato absolutamente natural por todos os homens, porque foi submetido a esse crivo da razão e foi convalidado pelos espíritos superiores interessados em trazer esta mensagem consoladora a todos os homens. Kardec desenvolveu essa tarefa com bastante consistência, sacrificou-se naturalmente intensamente. Na sua tarefa ainda, ele desenvolveu o trabalho de constituir a Sociedade Espírita de Paris, em torno do qual todo o trabalho foi por ele presidido, que o ajudou em algumas partes, mas que também lhe deu muitas dificuldades para o desenvolvimento das tarefas. E também, já em 1º de janeiro de 1858, criou e manteve, por toda a sua existência, a Revue Spirit, a Revista Espírita, que era um órgão mensal, que ele mantinha e trazia a consideração de todos os homens, num trabalho realmente de pesquisa bastante séria, que se desenvolvia através do trabalho da Revista Espírita. O trabalho de Kardec, de 1855, quando começou mais objetivamente esse trabalho, até 1869 foi constante. Aquilo que ele havia dito na prece, quando tomou conhecimento do seu trabalho, levou avante. E ocorreu que o próprio Espírito de Verdade havia alertado para ele
porque caberia a ele não apenas realizar a tarefa da escrita, mas colocar-se também, expor-se no próprio trabalho, divulgar a tarefa, desgastar-se às vezes com as críticas que enfrentaria, mas nada disso levou Kardec a voltar atrás, a desistir, a se abalar. Muitas vezes cansado, soube perseverar, superando as próprias limitações e levar avante. E é interessante observar que nesse esforço todo manteve a Revista Espírita, manteve a edição das obras que ele foi desenvolvendo e com a vigilância de mantê-la sempre correta, fez viagens diversas para levar a mensagem consoladora da doutrina espírita a núcleos de outras cidades, de outros locais ali da França, e mantendo esse trabalho todo, ainda desenvolveu na Revista Espírita esse trabalho de esclarecimento. E nós gostaríamos de observar que na Revista Espírita, já como que antevendo o processo da sua própria desencarnação que se aproximava, ou pelo menos chegando mais perto do final da sua tarefa, que incluiu também, em 1868, um projeto de dinamização do próprio movimento espírita, que até hoje é usado para referência nas nossas tarefas de difusão doutrinária, Kardec realiza um discurso em 1º de novembro de 1868, que ele publica em dezembro, na Revue Spirite, de dezembro de 1868. E é interessante observar que nesse trabalho ele comenta a respeito do caráter religioso da doutrina espírita, algo que ele tomou sempre cuidado para evitar de abordar mais ostensivamente, exatamente em função do conceito de religião da época, que ainda hoje muitos têm, de que a religião está sempre vinculada a um culto, a uma formalidade, a um sacramento, a dogmas imutáveis. Mas nesse discurso, que praticamente foi a última manifestação dele, já que 4 meses depois desse discurso ele desencarnou, em 31 de março de 1869, mas nesse discurso ele observa, se é assim, se nós podemos considerar no sentido da religião, a religião da amizade, a religião da família, ele diz, se é assim, perguntarão, o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, responde Kardec, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos vangloriamos por isto, porque a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as bases das próprias leis da natureza. E depois de desenvolver esse trabalho, bem estruturado como uma tese, que apresenta a sua tese, a antítese, e depois completa com a síntese, ele apresenta a seguinte conclusão nesse discurso, nesse trabalho publicado, como fechando a sua tarefa aqui no mundo dos encarnados. Crer em Deus, ele afirma nessa oportunidade, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Crer na alma e em sua imortalidade. Crer na pré-existência da alma como única justificação do presente. Crer na pluralidade das existências como meio de expiação, de reparação e de adiantamento intelectual e moral. Crer na perfectibilidade dos seres mais imperfeitos. Crer na felicidade crescente com a perfeição. Crer na equitativa remuneração do bem e do mal, segundo o princípio, a cada um segundo as suas obras. Crer na igualdade da justiça para todos, sem exceções, favores nem privilégios para nenhuma criatura. Crer na duração da expiação limitada à da imperfeição. Crer no livre-arbítrio do homem, que lhe deixa sempre a escolha entre o bem e o mal. Crer na continuidade das relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Crer na solidariedade que religa todos os seres passados, presentes e futuros, encarnados e desencarnados. Considerar a vida terrestre como transitória e uma das fases da vida do espírito que é eterno. Aceitar corajosamente as provações,
em vista de um futuro mais invejável que o presente, praticar a caridade em pensamentos, em palavras e obras, na mais larga acepção do termo, esforçar-se cada dia para ser melhor na véspera, extirpando toda a imperfeição de sua alma, submeter todas as crenças ao controle do livre-exame e da razão, e nada aceitar pela fé cega, respeitar todas as crenças sinceras por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém, ver, enfim, nas descobertas da ciência, a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. Eis o credo, a religião do Espiritismo, religião que pode conciliar-se com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. É o laço que deve unir todos os espíritas numa santa comunhão de pensamentos, esperando que ligue todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. Com a fraternidade, filha da caridade, os homens viverão em paz e se pouparão males inumeráveis, que nascem da discórdia, por sua vez, filha do orgulho, do egoísmo, da ambição, da inveja e de todas as imperfeições da humanidade. O Espiritismo dá aos homens tudo o que é preciso para a sua felicidade aqui na terra, porque lhes ensina a se contentarem com o que têm. Que os espíritas sejam, pois, os primeiros a aproveitar os benefícios que ele traz e que inaugurem entre si o reino da harmonia que resplandecerá nas gerações futuras. Kardec, assim, com este discurso, completava a sua obra, aquilo que estava marcado quando ele falou da primeira revelação da sua missão, quando dizia que cabia a ele construir as bases de uma verdadeira religião, grande, nobre e digna do Criador. Cinco séculos antes deste fato, no último quartel do século XIV, conforme nos relata Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus visitava a Terra mais uma vez, procurando encaminhar as soluções naturais e adequadas ao progresso da humanidade inteira. E junto a um dos seus assistentes, Reliu, ele procurou localizar um espaço onde poderia lançar as bases do cristianismo redivivo desde o começo, para que pudesse realmente dar condições para que a sua mensagem, que havia sido deixada há tanto tempo, pudesse ser resgatada de forma natural e vivenciada nos termos e dentro das características que ele exemplificou junto a todos os homens. E localizando aqui nas terras da América o espaço adequado para este período, ele procurou destacar, depois de localizar este espaço adequadamente, falando para Eliú, ele disse: para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai. Tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem, para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários, que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os teus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos, já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas,
para formarmos o pedestal da solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu Evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Relio, sob a luz misericórdia das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. E realmente uma série de tarefas foram desenvolvidas. Relio reencarnou, desenvolveu um trabalho intenso para movimentar os recursos da navegação e acabou possibilitando, por esta ação orientada pelo mundo espiritual, a descoberta da América e a descoberta do Brasil. E quando da descoberta do Brasil, Jesus presente dirigiu-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, que em meio ao divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura, conforme nos relata Humberto de Campos. E chamando esse seu servidor, diz: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais, que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem delatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo da paz, e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. E realmente, logo no início da descoberta do Brasil, Ismael já começa suas atividades, busca amigos, companheiros, espíritos que possam cooperar nesse trabalho de reerguimento, de recristianização da terra, resgatando as expressões mais puras do cristianismo que Jesus deixou na terra. E nós encontramos aqui na própria história do Brasil, na metade do século XVI, já os espíritos que vieram para cá, distanciando-se das escolas da Europa, para resgatar aqui na simplicidade o Evangelho tal qual Jesus havia colocado, na simplicidade da selva, no contato com silvícolas, no contato com os homens mais simples, mas trazendo novamente a mensagem clara, cristalina e pura que o Evangelho de Jesus havia deixado há tanto tempo. E nesse processo todo, apesar das dores e sofrimentos do Brasil e que a América vem enfrentando gradativamente, nós temos observado que esta área passa a compreender melhor o desenvolvimento de toda a mensagem cristã, facilitando a divulgação do cristianismo em todos os seus aspectos. E a doutrina espírita que chegou na Europa na metade do século XIX, mas numa Europa que tinha dores ainda a vencer, resgates ainda a superar, problemas ainda a procurar solucionar, e que teve no século passado um dos séculos mais dolorosos, com 2 guerras mundiais e outras formas de sofrimentos as mais variados, sem possibilidade de poder cultivar a mensagem consoladora que havia caído em seu solo na cidade de Paris, na metade do século XIX, observa que aqui na América a mensagem consoladora da doutrina espírita vem se desenvolvendo, porque acaba encontrando corações mais afinados com a mensagem consoladora que Jesus havia deixado há tanto tempo, e começa a desenvolver amplamente esse trabalho, não apenas pela aceitação pura e simples da imortalidade, não apenas da aceitação pura e simples da comunicabilidade dos homens, dentre os homens e os espíritos, não apenas pela aceitação
da própria reencarnação, mas porque, compreendendo a grandiosidade da mensagem consoladora que a codificação espírita oferece, trazida pelos espíritos superiores, procura colocar em prática a serviço do homem, a serviço da sociedade, desenvolvendo a prática do bem e da fraternidade em todos os seus aspectos, procurando superar as próprias limitações e colocar em prática o fora da caridade não há salvação. É por isso, queridos companheiros, que nós aqui na Federação Espírita Brasileira procuramos cada vez mais possibilitar um amplo conhecimento da mensagem consoladora da doutrina espírita, aprofundando seu estudo para que melhor conheçamos, disponibilizando seu conhecimento a todos os que estiverem interessados em conhecer, sem impor, sem constranger, mas sem omitir e sem tampouco ignorar, mas acima de tudo procurando desenvolver todo o potencial de trabalho voltado à construção do bem, porque este é o momento, esta é a oportunidade da realização desta tarefa. Kardec, certa noite, quando estava num processo de conversar com os espíritos quase todas as noites, preparando a própria codificação, durante o sono, certa vez, foi levado por um orientador espiritual a uma região espiritual muito dolorida. Era uma região em que os espíritos que lá se encontravam manifestavam uma dor muito aguda, muito expressiva, como que se não tivesse nem o amparo de um apanágio da própria consciência para serenar as inquietações que afetavam a sua alma. E Kardec, diante daquela manifestação tão dolorosa, disse: mas que espíritos estão aí que sofrem tanto? O que fizeram eles? Estaremos aí diante daqueles que crucificaram Jesus? E o orientador disse: não, pois que muitos daqueles que crucificaram o Cristo mudaram e hoje colaboram na difusão de seus ensinos. Mas estariam aí aqueles que desvirtuaram o cristianismo em nome do Cristo? Também não, disse o orientador, porque muitos também daqueles, verificando seus erros, corrigiram e trabalham na difusão da própria doutrina espírita. E depois de algumas inquietações, se eram espíritos que tinham feito muita dor e muita guerra, levado dor e luto, Kardec ainda perguntou: mas então que espíritos estão aí e que sofrem tanto? Ao que o orientador disse: aí estão aqueles que, conhecendo o Evangelho, não o colocaram em prática. Para estes, esclarecia ele, até uma próxima reencarnação, uma oportuna reencarnação de resgate, muitas vezes é até mais difícil. Kardec ficou chocado com a resposta do espírito, acordou, anotou num caderno pequeno que tinha numa mesa que é perto de sua cama, e na noite seguinte, conversando com os espíritos, perguntava: para fazer a vontade de Deus e atender às necessidades do progresso, é suficiente deixar de fazer o mal? E os espíritos responderam: não, necessário é fazer o bem no limite das suas forças, porque todo bem que deixar de ser feito nesta condição é um mal. Esta é a questão 642 do Livro dos Espíritos. Esta observação dos espíritos superiores nos coloca numa situação realmente muito adequada para as oportunidades de trabalho que a providência divina nos oferece. Estamos numa fase de transição. Temos o conhecimento da doutrina. Temos a possibilidade de servir. É a oportunidade de lançar as bases de um mundo novo assentado na vivência do Evangelho. E esta vivência do Evangelho será fruto da nossa prática comum, do exercício comum, da vivência comum, não apenas em obras materiais, mas no relacionamento que nos cabe conquistar entre todos nós, mudando o hábito da violência para o hábito da bondade, do hábito da solidariedade, o hábito pleno da caridade. Procuremos, pois, queridos companheiros, todos nós, tocados pela mensagem consoladora que Jesus nos deixou através da própria codificação que Kardec nos legou, procuremos, com base nessa mensagem que esclarece o que somos, de onde viemos, para onde vamos e o que nos cabe fazer na Terra para o nosso próprio progresso. Procuremos ocupar bem o nosso tempo, dedicando todo instante a serviço dessa mensagem consoladora, porque, indubitavelmente, quanto mais nós fizermos,
mais nós seremos beneficiados e mais nos sentiremos em paz quando observarmos no futuro que se o mundo melhorou, é porque nós também tivemos condições de dar a nossa, mesmo que pequena, contribuição e ficaremos em paz junto à nossa própria consciência. Aproveitemos, pois, queridos companheiros, a bondade da providência divina que nos disponibiliza, na época adequada, a mensagem espírita e trabalhemos intensamente no seu estudo, na sua prática e na sua ampla difusão. Que Jesus nos fortaleça sempre e que sigamos esse farol grandioso que é Jesus à nossa frente, iluminando o nosso próprio caminho com as lições que Kardec nos deixou. Muita paz. Meus amigos, estamos ao fim desta festa espiritual, festa de corações. Quando foi relembrada a obra da sua vida, no entender do próprio Allan Kardec. É com emoção que agradecemos a espiritualidade que aqui está presente e que ontem ainda se manifestou, dizendo que estaria conosco. E agradecemos também a todos os companheiros presentes. E que a paz do nosso Mestre Senhor esteja em nossos corações. Declaramos encerrados os trabalhos desta tarde. Muito obrigado.